Muito bem, queridos, excelente dia para você. Como é que você está hoje? Deus abençoe grandemente em nome de Jesus. Seguindo as mensagens que nós temos falado essa semana sobre as casas que Jesus visitou na Galiléia e na Judéia nos seus dias na terra. Já vimos que Jesus foi a uma casa, no casamento em Caná da Galiléia. Ontem o pastor Ricardo falava sobre a casa de Pedro. E hoje eu quero falar sobre uma casa em Cafarnaum. É a palavra que está no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 5, a partir do versículo 17. É a história, ou melhor, a passagem de um dos grandes milagres de Jesus, mediante a fé e a disposição de alguns homens que levaram um enfermo até Jesus. A partir do versículo 17, nós vemos que Jesus estava diante da multidão, ele estava dentro daquela casa e tinha muita gente, estava tudo cheio. Havia inclusive mestres dos fariseus ali, que vinham de todas as partes, e também da Galiléia, que estavam ouvindo o que Jesus falava. Interessante que a Bíblia mostra que Jesus estava ali ensinando. E o poder de Deus estava com ele para curar. Veja, Jesus ensinando, inclusive mestres e fariseus, e o poder de Deus estava ali com ele para curar. Daí aparecem 4 homens que vinham trazendo um homem paralítico numa maca, né? Em um leito. O leito era uma maca. E eles queriam colocá-lo diante de Jesus para que, obviamente, ele fosse curado. Só que não tinha como, por causa da multidão e aquele monte aquela impossibilidade de chegar até onde Jesus estava. Então, como eles não acharam jeito para fazer aquilo, eles subiram no telhado, abriram o eirado, uma parte, nos ladrilhos, para colocar aquele homem no meio onde Jesus estava. E diz o versículo 20 que Jesus, vendo a fé daqueles homens, vendo-lhes a fé daqueles homens que tiveram aquela atitude, né? Jesus diz ao paralítico, olha que impressionante: homem, estão perdoados os teus pecados. A primeira coisa que Jesus fala diretamente àquele homem que estava na maca era: perdoados estão os teus pecados, depois de observar a fé que os seus amigos tinham. Os escribas e fariseus ficaram perplexos com aquilo, dizendo que era blasfêmia. Como alguém podia perdoar o pecado, a não ser que ele fosse Deus? Jesus, como já sabia do pensamento do coração deles, né? Jesus pergunta a eles, veja, qual mais fácil dizer? Qual mais fácil dizer? Estão perdoados os teus pecados ou levanta e anda? E aí Jesus conclui dizendo que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. Em outras palavras, rebatendo a pergunta dos fariseus, que só Deus podia perdoar pecados, Jesus obviamente estava dizendo que ele era então Deus. E aí ele fala a segunda palavra de ordem para aquele homem, dizendo: eu te ordeno, levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. Aquele homem então se levanta e diz o versículo 25, do leito em que ele permanecera deitado. Então realmente era uma maca onde ele vinha deitado. E esse homem volta para casa glorificando a Deus. E assim Jesus manifesta o seu poder, e diz a palavra que todos que estavam ali ficaram atônitos, davam glória a Deus, possuídos de temor, e diziam: hoje vimos prodígios. Muito bem, essa história traz alguns fundamentos e alguns elementos muito importantes para a edificação da nossa fé e para mostrar realmente a importância de Jesus no nosso lar, na nossa casa, a sua visita, o seu poder. Muito bem, em primeiro lugar, a disposição daqueles 4 homens. O Evangelho de Marcos, contando a mesma história, dá conta de que eram 4 homens. E a ênfase, que é muito importante, é que a primeira atenção que Jesus dá é exatamente para aqueles homens. E diz a palavra no versículo 20, vendo-lhes a fé, Jesus fala então para o paralítico. Veja, não foi o paralítico que chamou a atenção de Jesus em primeira instância, mas sim a iniciativa, a atitude, a disposição daqueles homens. Então, nesses 4 homens, testificado pelo Evangelho de Marcos, que eram 4 homens, eu queria falar rapidamente sobre 4 elementos
O primeiro, obviamente, não podia ser diferente, é a fé, porque foi o que Jesus viu. Jesus viu na disposição, na iniciativa daqueles homens, na determinação daqueles homens, Jesus viu fé. Jesus viu na atitude e iniciativa deles que, de fato, eles acreditavam, tanto que eles tomaram aquela atitude inusitada, não medindo esforços ou vendo limites para estar com Jesus ou para apresentar aquele homem diante de Jesus. Então essa é a fé, queridos, que ela precisa ser ativa. A sua fé precisa ser ativa e eficaz. Amém? A fé tem que ser ativa e eficaz, sem se preocupar com circunstâncias difíceis. Mas, bispo, a gente tem que ter fé como o pequeno grão de mostarda. Eu não vou abrir os outros textos, mas é verdade. E sabe qual é o fundamento da fé como grão de mostarda? Não é, como muita gente pensa, uma fé muito pequena, pequenininha, porque é o menor grão. Não é. Sabe qual é a revelação do grão de mostarda, da fé do grão de mostarda? A fé do grão de mostarda não é a pequena fé. Porque não faria sentido. Na tempestade, quando Jesus repreende os ventos e o barco ia a pique, Jesus diz homens de pequena fé. Então não faz sentido. O grão de mostarda não é a pequena fé. O grão de mostarda é a representatividade da semente mais dura que existe na face da terra e mais resistente que existe na face da terra. Então, a fé com o pequeno grão de mostarda é esta fé que foi vista naqueles homens que tinham uma fé ativa e eficaz e que não se preocupava com nenhum tipo de circunstância. Então, não é a pequenez da fé, não é? Mas sim a consistência, a resistência a uma fé que é ativa, que coloca em movimento a tua vida, para dar conta de agitar de maneira eficaz as situações que você, as circunstâncias, situações que você está envolvido, para te levar aos pés da cruz, te levar diante de Jesus. 4 amigos, O primeiro, a fé. O segundo, a perseverança. Veja, é preciso que você e eu, que nós busquemos alcançar objetivos da nossa caminhada com perseverança, sabe? Independentemente de condições adversas. A perseverança, ensina o apóstolo Tiago, tem que ter ação completa, porque ela vai indicar perseverança e vai trazer edificação, crescimento, fortalecer e fixar bases profundas que nos levam realmente a um desenvolvimento de maturidade. E sabe o que acontece? Faz com que você seja visto, observado. A perseverança daqueles homens em correr por um outro caminho, porque não tinha como entrar pela porta dada a multidão e ninguém quis abrir o espaço, não é mesmo? Veja, ninguém quis dar lugar mesmo para um homem numa maca, que talvez tivesse, ou obviamente estava em condições muito piores do que alguém que estava ali. Jesus estava lá ensinando, muito embora o poder de Deus estivesse com ele para curar. Então a perseverança tem que ter ação completa, sabe? Em nome de Jesus. E que isso possa ser visto no nosso coração, na nossa vida. E que nós não estejamos desconectados com esse mover, que ele é realmente uma necessidade muito grande. Em terceiro lugar, o símbolo daquele terceiro homem, sabe o que eu acho importante falar? É a questão das amizades verdadeiras. É a questão de alianças verdadeiras, sabe? Aqueles homens, eles colocaram uma importância tão grande, dizendo, nós vamos te levar lá, mano, vamos te levar lá porque você vai ser curado. A Bíblia em nenhum momento mostra a disposição, a iniciativa, o vigor, a preocupação, sabe? O esforço daquele paralítico, Eu não posso falar dele, porque a Bíblia não fala, a gente não pode, tem que tomar muito cuidado, você não pode ir além do que está escrito, o que vale é o que está escrito. Mas a Bíblia destaca, sim, o carinho, o zelo, a preocupação, o envolvimento daqueles homens. E essa amizade, ela é muito importante, sabe? E você tem que priorizar realmente amizades que te apoiem e não que te julguem, sabe?
e que te ajudem você a acreditar no seu sonho. Como é bom quando chega alguém, sabe, e fala: bispo, cara, pô, sabe, o que você acha disso? Ou faz aquilo. Alguém que chega e te incentiva e fala: olha, espera, se isso aqui é de Deus, então eu vou orar por você. Ou te liga e fala: como é que você tá? Estou preocupado com você, você me falou aquilo. E eu, sabe, queria te dizer que pode contar comigo, sabe, para qualquer coisa. E é o símbolo daqueles homens, sabe, que trouxeram esse encorajamento, que trouxeram, sabe, quando você ouve um testemunho que é como uma luva sobre a sua vida, né? Então, essa amizade que é realmente essencial. Não é a galera, sabe, da resenha, não é o familiar ou o parente pelo qual você nutre um respeito, uma admiração muito grande. Não é um irmão de sangue que você sabe que te ama e tudo, mas cada um está vivendo a sua vida. Não. É alguém que está disposto a carregar o peso, a maca, pôr uma escada ou sei lá como, carregar nos ombros, abrir o telhado. É o que Jesus revela quando ele fala do amigo. Eu não vos chamo servos, mas vos chamo amigos. O amigo está disposto a dar a vida pelo outro amigo. É uma preocupação mesmo, sabe? Que se importa. E por fim, já ficou longa aqui a mensagem, é o símbolo da determinação, né? A fé, a perseverança, a amizade, a determinação. A gente não pode desistir na primeira instância, a gente não pode desistir na primeira dificuldade, né? Mas sim, a gente tem que ter uma visão de alcançar mesmo o que a gente almeja, né? Eu não sei qual dificuldade possa ter acontecido. Você talvez... Eu já tive uma casa, por exemplo, né? Como é importante você ter uma casa. E talvez você já tenha tido uma casa, tenha tido um apartamento, talvez você já tenha tido uma viagem que deu com os burros na água, sabe? Planejou a vida toda, chegou na hora, choveu, ou não sei, foi assaltado, perdeu tudo na enchente, sei lá. A gente tem que ter determinação, né? Esse mover que envolve fé, perseverança, pessoas que te apoiam, tem que desenvolver na gente essa característica, essa capacitação de sermos pessoas realmente determinadas, que nem Josué, né? De possuir a terra prometida e falar: eu vou viver aqui, vou fazer o melhor que eu tiver aqui. A gente tem que ter essa visão de alcançar o sonho pela determinação. E isso torna-se realmente muito substancial. Em dois momentos, para encerrar, já que você veio até aqui, Jesus fala com aquele homem. Primeiro, Jesus fala com ele: perdoados estão os pecados. Perdoados estão os pecados, trata por dentro. Depois, quando os fariseus rechaçam, como pode perdoar pecados, né? Não vou entrar no mérito dessa questão. Jesus fala de novo com aquele homem e diz: toma o teu leito e anda. Em nome de Jesus, ouça essa palavra. Primeiro, ele trata por dentro. Depois, ele liberta por fora. Primeiro, ele acrescenta o interior. Depois, ele te faz andar altaneiramente. Ele coloca o sonho no coração. E ele manifesta, diante dessa fé, o melhor que ele vai colocar nos teus braços. Em nome de Jesus. Fica com Deus.